Olá, meu nome é Gabriela Otto, da GO Consultoria e da HSMAI Brasil. A equipe Hotel me chamou aqui para a gente falar sobre os desafios da precificação. Nesse mundo de tantas incertezas, com tantas perguntas sem respostas, a gente tem algumas coisas que nós já sabemos. Nós já sabemos que existe um mundo de hotéis com empréstimos bancários, com investidores ávidos por ocupação, por colaboradores que precisam receber, precisam ser remunerados, por clientes intermediários pressionando em preço e condições tarifárias. Mas nós também sabemos, e aí não é um conselho fácil de digerir nesse momento, mas nós também sabemos que cortes profundos e drásticos em preço, por histórico, têm consequências importantes de longo prazo. Ou seja, o tempo de recuperação depende sim e também da precificação, porque a demanda volta mesmo que lentamente, mas o tempo para você recuperar faturamentos de tempos anteriores a uma crise grave realmente passa por precificação. Os hotéis, também sabemos que os hotéis que são os primeiros a reduzir tarifas são os últimos a recuperar quando a demanda volta. Com base nisso, eu coloquei aqui umas 10 dicas rápidas para nós pensarmos, ok? Então, número 1, não entre em pânico. Respire antes de decidir sobre precificação. A precificação deve ser racional, ela é um processo racional. Então, além de não pensar claramente quando a gente está desesperado ou em pânico, a gente toma a decisão emocional e não racional, ok? Um exemplo disso é você evitar precificar, por exemplo, o último trimestre de 2020, de outubro a dezembro, ou até 2021, com a cabeça de abril a junho, que é o segundo trimestre, que é o trimestre mais difícil, né? Que é como se fosse o nosso fundo do poço, né? Depois nós temos aí já começando uma retomada, como eu falei, um pouco mais lenta, né? Mas esses 3 meses nós não podemos tomar como base para a precificação futura. Número 2, segmente em todas as ações. Segmentação vai ser vital. Então, algum tipo de desconto faz sentido, né? É tratar esse período como um período de baixa temporada normal, mas não para todo mundo e nem o tempo todo e nem em todos os canais, né? Então, quando nós falamos segmentar, eu vou dar um exemplo de que eu tenho visto hotéis, inclusive próximo de grandes centros, que a gente sabe, né, que as viagens de carro mais próximas vão retomar primeiro. Então, hotéis de lazer próximos de grandes centros, colocando desde abril, desde final de março, promoções tipo 60%, 70%, eu cheguei a ver, até o final do ano de desconto. Isso não é estratégia, isso é desespero. Número 3, preserve a sua tarifa pública, né? Aquela tarifa que vai para os canais abertos, né? O teu site, os grandes intermediários, etc. Preservar essa tarifa pública, porque se você já sai com a tua menor tarifa, com todas as melhores condições em todos os teus canais públicos, né? Quando você tem aqueles clientes frequentes, quando você tem negociações pontuais, importantes, interessantes, clientes que estão sempre com você, você já está, né, aqui, você já está no teu limite e você não tem margem de negociação. Cuidem para sempre terem margem de negociação. Número 4, realocar o budget de marketing e mudar o foco de marketing. Então, manter uma comunicação com o cliente de forma extremamente humanizada, realista, mas positiva, né? Então, se colocando no lugar dele, aquela parte de não cancele, adie e tal, já fez a sua parte, já foi. Quando hotéis de lazer, manter o sonho do cliente, né? Para que ele siga sonhando com o teu destino, com a tua gastronomia, com a tua culinária, né, etc. Para os hotéis de lazer, para hotéis de corporativos, né, para o segmento corporativo, eles querem saber segurança, 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 né, higienização, higienização, higienização. O que você está fazendo para cuidar deles, o que você está fazendo para cuidar dos teus funcionários e para se engajar na comunidade onde o teu hotel vive. Número 5, oferecer benefícios. Também em crises passadas, quem ofereceu mais benefícios, ao invés de só dar grandes descontos,
foram os hotéis que se recuperaram um pouco mais rápido do que outros, ok? Número 6, manter o nível de serviço. Corte de custos. Geralmente, não, vamos ser justos, vamos fazer corte de custos em todos os departamentos igualmente. Tem que ter cuidado, né? Nós temos dois grupos, né, de funcionários. Nós temos aqueles que põem o cliente para dentro de casa e aquele pessoal que não deixa o cliente sair. Provavelmente os teus colaboradores ou eles estão num grupo ou estão no outro. As pessoas que fazem parte da geração de receita, as pessoas que fazem parte de captação de receita serão vitais nesse momento. Então, cuidado para que o que agrega valor para o cliente, o que faz você ter maior fluxo de caixa e o que consiga fazer com que você mantenha o serviço para você não precisar fazer um corte drástico em preços, vale a pena manter e investir. Sétimo, dados atuais. Trate os dados das últimas semanas ou dos últimos dias com uma nova ordem mundial. Então, as previsões vão ser feitas em cima disso, com vários cenários, onde você vai analisar dia a dia, né? Aquela coisa de você definir agora um preço que vai ficar para sempre lá, né? Fixo por meses, que você até esquece aqueles preços lá, aquelas coisas de decisões, né? De médio prazo, longo prazo, já não era uma boa prática antes e agora de maneira alguma. Então, decisões de curto prazo. Número 8, fazer então cenários, né, com base nesses dados, né, dados totalmente atuais e quase em real time, né, esses cenários aí com as suas devidas ações. Então, tanto de marketing, quanto de vendas, quanto de RM, distribuição e etc. Tem que revisar constantemente, testar constantemente esses cenários, né? E estar trabalhando neles de forma constante. Número 9, implementar condições flexíveis. Quando a gente fala flexibilidade, muita gente entende que é simplesmente dar desconto em tarifa, é flexibilidade em preço. E, na verdade, o que a gente também tem que entender é que a flexibilização passa pela condição dessa tarifa. Então, quando nós falamos isso, a gente está falando de flexibilização no sentido de formas de pagamento, de formas de cancelamento, né? de critérios de cancelamento. Então, essas políticas flexíveis, não necessariamente e só preço flexível. Existe uma diferença grande que é muito confundida em relação a isso, tá? Então, a questão de pagamento, de cancelamento e etc. vai estar no auge agora para o cliente ganhar confiança e esse cliente mais exigente, né, em termos de higienização, segurança e etc. e mais sensível a preço, ele vai se sentir confiante, essa é a palavra da retomada, confiança, né? Ele vai se sentir mais confiante e confortável em reservar com você. E por último, marketing com mensagens positivas. Quando a gente fala positiva, não é desconectada da realidade, não é vivendo num mundo à parte, né? Então, a função do marketing nesse momento, porque é vital essa comunicação empática, né, com o viajante, com o hóspede. As mídias sociais têm que ter um papel também importante aí nesse ambiente. É importante que a gente evite publicidade, o me compra, né? Lançar pacotes pontuais, simplesmente com uma venda, como sempre foi antes. Isso também mostra uma falta de estratégia e uma falta de empatia com o mercado. O grande cuidado agora é não parecer oportunista perante o teu cliente. Então, não adianta só você ser o hotel mais limpo e seguro da região, você tem que mostrar que você se importa com a comunicação e você sabe se comunicar com o teu hóspede, com o teu cliente. Então, vamos fazer os maiores esforços para reavivar essa confiança nos viajantes, manter um contato antes, durante e depois da estadia, e isso vai sim refletir nos resultados. Então, para a gente fechar, embora a velocidade da recuperação ainda é imprevisível, a preparação vai nos levar mais longe. Então, respira, sem pânico, racionalização para tomar decisão assertiva, a decisão com um bom timing.
adequado para a situação, ok? Se cuidem, fiquem bem. E eu não sei vocês, mas eu vou ser parte do futuro da hotelaria. E é assim que a gente tem que pensar, todos nós. Seja parte do futuro da hotelaria. Tchau, tchau.